quando eu parei de lutar contra esse lado mais feminino, eu vi que as coisas fluíam mais naturalmente. Por trabalhar com mulheres, tenho cada vez visto mais este lado feminino, não como algo que eu deva correr de, mas que devo abraçar and embrace that side of me, porque eu posso sim ser feminina e gostar de make-up e gostar de gloss e cuidar de mim, mas ser firme e ser determinada e correr atrás das coisas, e sou isso, e faço isso, e trabalho com mulheres que são isso. Ser mulher, ser negra e ser filha de Deus e moçambicana são das coisas que eu mais me orgulho. São as únicas coisas que eu verdadeiramente olho e eu digo, não, eu sou isso, sim. Thank you, God. Hey Meraki, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Meraki Talks. Eu sou a Shirley Mutevuia, host do podcast, e hoje temos aqui uma convidada muito especial, uma jovem inspiradora, uma jovem muito especial, que tem estado a fazer um trabalho lindíssimo. Ela é estudante de Direito em Portugal e é também presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes Moçambicanos no Porto, onde também faz o papel de chefe de departamento de debates. É alguém com quem eu já tive o prazer de trabalhar, de colaborar em eventos que fizemos no ano passado e que hoje está aqui para partilhar conosco um bocado da trajetória dela, de tudo aquilo que tem feito e claramente daquilo que pretende também continuar a trazer para nós. Então, convosco, Kandara Matlaba. Bem-vinda, Kandara. Obrigada, Shirley. Primeiramente, quero agradecer esta oportunidade em meu nome pessoal, porque é sempre muito bom falar contigo. Eu já te conheço, tive o Oh. prazer de te conhecer pessoalmente e é mesmo incrível. Muito obrigada por esta oportunidade e também em nome da associação, porque é muito bom conseguirmos falar um pouco daquilo que nós fazemos, os nossos objetivos e especialmente porque já trabalhamos com a Youth Meraki e os nossos valores alinham-se muito, então acho que faz todo sentido. Muito obrigada por esta oportunidade. Oh, perfect. Thank you so much, Kandara. Eu que agradeço-te por teres aceito fazer parte desta gravação, deste episódio. Tenho a certeza que será uma conversa muito enriquecedora e interessante. Então, para começarmos, Kandara, eu quero primeiro que comecemos a falar um bocadinho mais de ti. Nós queremos perceber quem é a Kandara. Então, fala-nos um bocadinho assim, tipo da tua infância, daquilo que foi o teu crescimento e das coisas que foram te trazendo até a pessoa que tu és hoje e as coisas que tu fazes hoje. Fala-nos sobre isso. Ok, bom. Pronto, falar de mim é sempre um pouco complicado, porque as coisas vão acontecendo e nós não nos vamos dando conta do caminho exatamente que estamos a seguir e chegamos e é só boom. Yeah, já estou aqui. Yeah. Mas no meu percurso, primeiramente, eu tenho 20 anos, né? Como a Shirley disse, sou estudante de Direito, estou aqui no Porto e exerço essa função na Associação de Estudantes, mas tenho outros projetos em que estou envolvida. Mas acho que cheguei aqui muito por causa da minha família. Eu cresci à volta de muitas mulheres, muitas mulheres. A minha mãe tem muitas irmãs e sempre tive essas figuras femininas muito próximas a mim e sempre foram mulheres muito independentes, muito poderosas, muito elas mesmas, que de certa forma acho que contagiaram-me, porque essa energia é contagiante, e acho que fiquei Yes. muito contagiada por elas, e é por isso que sou assim como sou. E eu estudei a minha vida inteira, praticamente, desde os meus 5 anos aos 17 anos, 18 anos, na Escola Portuguesa de Moçambique. E muito do meu percurso de eu descobrir quem eu sou, quem é a Kandara, foi lá. Foi lá onde comecei a ser eu e acredito que é uma parte que também vale a pena mencionar porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito acanhada, não parece muito agora, mas juro que sim, sempre fui naturalmente mais tímida, mais acanhada, mais reservada. Mas eu lembro-me que por algum motivo
os meus professores, os meus colegas confiavam muito em mim e achavam que eu tinha algum senso de responsabilidade, e também sempre tive, assim, muito gosto por estudar, sempre fui um pouco nerdy. Então sempre fui muito Ok. responsável nessas coisinhas de estudos, tirar boas notas e não sei o quê. E por causa disso, acho que tive muito aquele impulso de começar a me posicionar um pouco. Então, quando havia eleições para chefes de turma, eu, pronto, conseguia ganhar uma eleição ou outra. Então, esta parte mais de liderança, se calhar, e também de Hum, associativismo, de olhar para mim não só como eu, mas também ser capaz de representar aqueles que estão ao meu lado de alguma forma, partiu daí, da minha infância. Hum, uau. e fui crescendo, e dentro da escola, depois de pronto, ter sido chefe de turma aqui e ali, ter feito este discurso e aquele, fui presidente da comissão de finalistas. E eu acho que isso foi muito importante para mim, porque na comissão de finalistas nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, porque nós é que tínhamos que angariar os fundos para fazer o nosso baile de finalistas. E nós Yes. éramos por aí cento e tal alunos, então era eu e juntamente com a minha outra equipe, a equipa da comissão, né? Os outros membros da comissão, a tentarmos ver formas de conseguir milhões de meticais para fazer uma festa boa, um baile digno. Isso tudo Yeah. pós-Covid, sem noção nenhuma de como Hum, íamos fazer as coisas, mas graças a Deus também com muito apoio dos nossos pais. E foi aí que comecei assim também a entrar mais nessa onda, e a fazer coisas diferentes e a expor-me a situações diferentes. Nós organizamos a festa de Halloween, de Carnaval e etc. Entretanto, pronto, esse capítulo fechou-se, graças a Deus, correu muito bem. Foi uma fase da minha vida muito diferente, não foi fácil, não é fácil lidar com tantos alunos que eram meus colegas, e apesar de eu ser presidente, é aquela coisa, tipo, eram meus amigos, mas eu também tinha que é, ter o já pulso vi. forte e tinha muitas responsabilidades e também cobravam muito, e com razão, porque quando temos estes cargos, vem uma responsabilidade associada que nós temos que efetivamente cumprir, e é normal, é natural. Uhum. Pronto, e depois disso vim aqui para Portugal. Quando cheguei aqui em Portugal, no meu primeiro ano, a minha prioridade realmente são os estudos, eram e são neste momento os estudos, mas sinto muito uma responsabilidade em cima de mim, porque é um grande privilégio, é uma bênção eu ter a possibilidade de sair do meu país, de adquirir educação fora, e sinto que eh, tenho que fazer algo pelo meu país, pelos meus, tenho que contribuir ao máximo, de alguma forma, e foi por isso que decidi que queria entrar na associação de estudantes, porque não queria que fosse só estar aqui para tirar boas notas e não conseguir, de alguma forma, dar a um país que me criou, ao país que me criou e que é grande parte da minha identidade. Então, isso é um pouco Yes. do meu percurso e de quem eu sou. Oh my God, I love it. Gostei muito de ouvir e achei muito interessante esse percurso, não é? Muitas vezes nós só vemos aquilo que a pessoa está a fazer hoje, ou podíamos só ver hoje, a Canara está a estudar Direito e está também na Associação de Estudantes Moçambicanos no Porto como presidente, chefe de departamento, mas conseguimos ver que existe aí um percurso todo, ou seja, vários eventos e episódios que te moldaram para que tu pudesses chegar onde tu, estás, onde tu chegaste hoje e fazer as coisas que queres fazer, as coisas que tens feito, aliás. E eu já consigo, assim, perceber um bocadinho o porquê do teu curso, mas ainda assim eu quero saber por que tu escolheste Direito? O que te fez estudar Direito? O que te faz continuar a seguir Direito até hoje? Fala-nos sobre isso. Ok, direito. Bom, como eu disse, eu sempre
fui muito estudiosa, então quando eu tive que escolher qual era o caminho que eu ia seguir, foi uma grande batalha, porque eu falava com o meu professor de matemática e ele dizia: Não, Candara, tu tens que fazer ciências, tens que fazer, continuar nas matemáticas, não podes sair daí, porque esse é o teu caminho. Depois eu falava com a minha professora de inglês e: Não, não, tu tens que fazer línguas, tu és feita para isso, e sentia sempre aquela pressão de: Ok, eu gosto muito da parte das ciências, tenho esse interesse até também por biologia e etc. Mas quem é que eu sou? O que é que eu gosto de fazer? E eu sinto que eu sempre fui uma pessoa de causas, sempre fui assim, defensora das minorias e sempre tive um sentido de justiça, e acho que isso é uma coisa que me move muito. E sinto que o meu interesse por direito, em primeira linha foi nesse sentido, nessa parte muito justiceira, nessa candara mais defensora das causas, e também porque sinto que é um curso versátil, pode-se Uhum. fazer muito com direito, não é só advocacia, não é só magistratura, mas é um curso que ajuda-nos também a moldar muito da forma como nós vemos o mundo, como vemos os outros e perceber o porquê que nós somos assim, como seres humanos, quais são os fundamentos, porquê que a lei é X e não Y, porquê que tem que ser assim, porquê que isto faz sentido. E acho que foi isto que levou-me a ir ao direito e também porque, não posso mentir, o meu pai é advogado, a minha mãe é juíza e com certeza isso teve muita influência. Porque nós, à Sim. mesa de jantar, era tipo eles a falarem de leis e nós, tipo, o que é isto? Eu também queria perceber, epá, o que os meus pais estão a falar. Sim. Oh, that is so nice. E gostei muito. Eu acho que é muito interessante sempre que nós chegamos a essa fase, assim, depois da secundária, não é? Principalmente quando tu tens inclinação para tudo e chega aquela fase em que já não é só sobre, porque sou boa matemática, porque sou boa ciências, porque sou boa letras, é tipo, ok, quem é que eu sou e o que que está verdadeiramente alinhado com aquilo que eu quero fazer, com a pessoa que eu quero ser. Por acaso, eu estava aqui a recordar-me que quando eu estava na assim, eu cresci a saber que ia fazer engenharia civil. Primeiro, porque meu pai era engenheiro civil, era uma grande inspiração para mim, é até hoje, e ele sempre levava umas obras com ele, e eu cresci a ver aquele mundo dele, e queria muito fazer aquilo que ele fazia, então não me via fazer outra coisa se não fosse engenharia civil. Entretanto, quando eu cheguei à 11ª, depois de já ter escolhido ciências, porque era tipo, ok, Uhum. ciências com desenho, no-brainer, estava a fazer ciências com desenho, entretanto, começou a surgir este meu lado mais social. Eu sempre fui muito comunicativa e por acaso o meu professor de História e Geografia era professor de quê? Não, era professor de português, exatamente, meu professor de português. Ele costumava dizer: Shirley, parece um desperdício tu estar aí para o lado de ciências, porque eu não, tu estás aí a fazer o quê? Teu lado é aqui, tens de estar nas Uhum. letras, tens de estar a falar, a comunicar-te, porque realmente sempre fui muito boa nisso. Mas para mim era aquela coisa tipo, mas eu quero fazer engenharia civil. E chegou uma altura entre 11ª e 12ª que aquilo era uma luta muito forte mesmo na minha mente, porque eu estava tipo, ok, a cada dia que passa eu sinto mais inclinada para esse lado de letras. Entretanto, existe aquele sonho que eu quero realizar, e existe também Uhum. muita coisa que eu me vejo a fazer dentro da engenharia civil, outros projetos e tal. Então foi quando eu também tive que decidir. E para mim era uma coisa tipo, ok, engenharia civil é um curso muito versátil, número um, então eu posso sim ir fazer, é um curso que eu tenho que ir à escola para aprender, porque se eu não fizesse engenharia civil, provavelmente faria algo relacionado a business, algo assim. Eu fiquei tipo, não, eu vou Uhum. aprender business tipo, fora da escola, Exatamente. então vou fazer engenharia civil, vou fazer engenharia civil e no meio de tudo vou continuar a fazer aquilo que eu gosto, tanto é que logo no primeiro ano eu comecei a fazer podcasts e tudo mais, nunca deixei de fazer este tipo de trabalhos. Entretanto, eu percebo o atrito que é quando nós estamos nessa fase em que, ok, tu és boa a tudo, Uhum. mas agora tens que escolher para onde é que vais, o que é que vais, em que é que vais te focar, o que é que vais fazer. Então é muito interessante também ouvir o teu lado. Uhum. Exatamente. Like, I can totally relate porque, por acaso, no meu 10º ano, nós tínhamos também fazer a decisão de letras ou ciências. E eu fui para ciências, porque eu gostava mesmo muito de matemática.
Fui para ciências, mas sempre na mente que eu sabia que eu provavelmente ia acabar por fazer direito, mas eu não queria deixar de ter matemática e era aquilo. E fiz durante um semestre. Fiz e depois eu própria olhei para mim e eu disse: "Epá, Candara, eu acho que tu tens que deixar essa versão de ti um pouco adormecida, porque tens que seguir o teu coração". Então eu acho que fizeste muito bem em seguir aquilo que tu realmente querias, que era engenharia. Foste para lá e já está, pronto. Eu também não me arrependo de ter depois ido para letras, porque eu apercebi-me que não, afinal, aquilo que realmente eu devia estar a fazer era isto, é isto. Então, é sobre isso. Exato, E também nas nossas áreas nós podemos encontrar um pouco de tudo. Da mesma forma, tu és exata engenheira, mas tens um leque muito de letras, muito social também naquilo que fazes no dia a dia. E eu, com o direito, também consigo encontrar um pouco das matemáticas de vez em quando, em algumas cadeiras e etc. Então, é um meio termo, um bom meio termo. um bom meio termo. E eu creio também que carreira é algo que nós fazemos, percebes? Eu sempre digo, Uhum. universidade não é o final, é só o princípio, e é uma ferramenta, é um stepping stone, não é um degrau para tudo aquilo que tu ainda vais construir. São 4 anos de não sei quantos anos que tu vais viver na tua vida, então não precisamos também nos limitar com isso. Ou seja, estou Exato. sim a fazer um mas a minha carreira não depende apenas desse curso, eu posso depois Uhum. fazer aquilo que eu quero entender, tanto é que as pessoas saindo da mesma sala, da mesma turma de curso, podem fazer coisas completamente diferentes. As pessoas que estavam a fazer o mesmo curso, fazendo coisas completamente diferentes. So, that's lovely. Exatamente. Agora, Cataya, quando é que a Associação de Estudantes Moçambicanos no Porto entra na tua vida? Como é que tudo começou? E fala-nos de como é que tem sido o teu trabalho, o teu papel dentro da associação. Tell us about it. Ok. Então, quando eu estava mesmo no final do meu primeiro ano da licenciatura, um amigo meu falou-me da associação, ele fazia parte da associação, e pronto, eu ainda não conhecia bem a associação, não sabia bem o que faziam e etc. E ele disse: "Eu acho mesmo que tu devias candidatar-te". E eu, Uhum, será? Mas é aquilo que eu tinha dito, eu sempre tive aquela vontade de fazer alguma coisa, porque eu tenho esta posição e sinto que devo contribuir. Então eu disse: não, eu vou abraçar esta causa, eu vou entrar na associação. Eu candidatei-me na altura, fiz uma carta de motivação, e pronto, eu disse: seja o que Deus quiser. Eles, depois de um tempo, mandaram-me um e-mail a dizer que tinha sido aceite, e foi assim que entrei na associação. Mas quando eu entrei na associação, foi num período assim de reestruturação da associação, hum, e ainda estamos um pouco neste período, porque uhum, logo que eu entrei, quase todos os membros da direção e boa parte da associação foi-se embora. E nós tínhamos que primeiro, redefinir aquilo que a associação realmente era aqui no Porto, eh, e hum, também, de alguma forma, ver como é que nós íamos carregar e tornar a associação uma, uma entidade mais reconhecida, mais estruturada, e que pudesse ter uma perspectiva de mesmo de instituição em si, estás a ver? Da associação. Tentar uhum, dar estar mais isso, institucional à associação no sentido de perdurar no tempo, por mais que as pessoas hum, vão saindo, tem que haver, tem que continuar, porque os problemas isso, sempre existem para nós estudantes hum, internacionais, então a associação tem que sempre estar ali e tem que sempre estar ativa, viva, e forte. yeah, Então, yeah. fazer isto foi um grande desafio, primeiro porque estava no meu primeiro ano da associação e eu não sabia como é que se fazia isso, como é que eu ia apoiar uma associação que eu acabei de entrar. E na verdade estávamos todos um pouco às escuras, mas graças a Deus tivemos muita sorte na equipa que se formou naquele Hum, ano,
porque foi muito algo de ter um sonho e acreditar que aquilo vai acontecer. A associação naquela Hum. altura não tinha grande coisa, porque, como eu disse, na direção passada eles ainda estavam no período de tentar meter os pontos nos is, tentar realmente organizar a associação. Então tinham feito poucos eventos, estavam ainda em fase de tentar angariar os fundos para realmente tornar sustentável a ação financeiramente. E as águas estavam um pouco turbulentas para o nosso lado. Mas, mas nós aceitamos esse desafio e dissemos: vamos fazer acontecer. Não sabemos como, mas vamos fazer acontecer, vamos fazer esta associação ser reconhecida. E foi isso que fizemos. Trabalhamos muito, mesmo na força da fé, aquilo é mesmo fé, e fomos fazendo as coisas acontecer e tem sido muito incrível porque nós não imaginávamos, eu não imaginava que em pouco tempo nós conseguiríamos fazer tanta coisa bonita que tem impactado as nossas vidas como membros da associação, tem sido muito bom. E também os outros estudantes. E Yeah. sim, sim, eu acho que é um pouco disso. I love that, Kandara. Qual é a vossa visão, assim como associação? E principalmente olhando para tudo aquilo que vocês têm estado a conseguir realizar nos últimos anos, Uhum. depois podemos falar das experiências assim específicas, dos eventos que vocês fazem e tudo mais. Entretanto, para mim, o importante agora é perceber qual é a vossa visão, onde é que vocês querem chegar e o que que vocês têm enxergado como potencial da associação, porque vocês começaram, como tu disseste, assim, às escuras, chegaram num tempo em que as coisas estavam turbulentas e praticamente vocês tiveram que redefinir aquilo que a associação seria, o impacto que vocês causariam, e a visão. Então, qual é a vossa visão? O que que vocês querem trazer e continuar a trazer para os estudantes que estão aí no Porto? Como é que vocês querem ser vistos, reconhecidos, lembrados? Fala-nos sobre isso. Hum, eu acho que o principal aqui é que nós somos uma entidade que trabalha para os estudantes moçambicanos e precisamos que os estudantes moçambicanos cá vejam a associação como pessoas ou como uma entidade que está ali para eles, para resolver todas as dificuldades que eles tenham, qualquer. Nós queremos ser um porto seguro, um porto seguro. So É essa a nossa visão, que quando qualquer estudante moçambicano venha para cá, para o Porto, ou também falando da seção de Lisboa e de Coimbra, para Lisboa, Coimbra, etc., que olhe para a associação e saiba que está seguro porque tem lá alguém, ninguém está sozinho. Eh, e é por isso que um dos nossos grandes objetivos é apoiar os caloiros logo de início, porque é a fase mais sensível da licenciatura. Mas para além disso, algo que nós também temos muito como princípio, como objetivo, é a promoção do desenvolvimento do estudante, tanto a nível acadêmico quanto profissional e até social, porque é importante explorarmos todas as versões de nós mesmos e queremos dar essa oportunidade aos estudantes para que eles consigam enriquecer quem eles são e etc. E acho que outro ponto essencial é também servirmos de ponte entre Portugal e Moçambique, entre Oh, instituições portuguesas, instituições moçambicanas e também entre os estudantes e onde quer que eles queiram chegar. É uma ponte, basicamente. boa. Perfeito, I love it. Vamos lá falar um bocadinho dos eventos. No ano passado nós tivemos a oportunidade de colaborar e fazer um evento convosco. Foi o nosso primeiro evento fora de Moçambique e foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E na verdade tu foste a primeira pessoa com quem eu falei. Eu recordo-me que quando nós tivemos essa ideia, a Maisa logo
disse que tu é que eras responsável pela coordenação dos eventos. Então fui lá, fui falar contigo e conseguimos, juntamente com a vossa equipe, criar algo muito bonito. Criamos um evento que foi muito marcante, né? O Ready, Set, Grow. E eu quero saber, assim, para vocês, claramente depois do evento que nós fizemos, depois tivemos também. Aliás, vocês tiveram a oportunidade de fazer vários outros, o Hackathon, que inclusive terão uma edição agora em março. Então, eu quero que tu fales um bocadinho dos eventos, do teor dos vossos eventos, e já aproveites aqui também falar do Hackathon que vocês estarão a fazer para estudantes que possam estar a assistir isso. Eu vou fazer questão de postar antes do Hackathon, para que quem irá fazer parte também possa fazer, falando-nos de como é que tudo tem estado a funcionar em termos de evento, o impacto que os vossos eventos têm tido. Tell us about it. Ah, perfeito. Bom, quanto aos eventos, nós temos alguns eventos que tentamos sempre fazer ao longo do ano. Acho que primeiro vou falar do campeonato de futsal, que tentamos sempre Hum, promover, e foi o nosso. O campeonato de futsal e a recepção de calouros. Primeiro é a recepção de calouros, que é com aquele objetivo de integrar os estudantes, e o campeonato de futsal que tentamos sempre fazer porque é desportivo, também tem um cariz mais social, e acho que são esses os dois grandes eventos em termos mais sociais, menos didáticos, se calhar, que ok. nós fazemos. E depois, quanto aos eventos assim mais didáticos, estilo workshop, como nós fizemos, que foi o nosso primeiro workshop, por acaso, e foi mesmo incrível. Eu, por acaso, Hum, até hoje, tenho pessoas que quando recordamos, ai, lembras daquele workshop? A Shirley falou tão bem. Shirley, tipo, oh, até hoje, aquilo que disseste está, tipo, marcado na cabeça das pessoas e na minha também. Aquilo foi uma aula que vocês não têm noção. Quem teve a oportunidade de estar, acredito que sabe, foi muito gratificante termos feito aquele workshop, porque foi o primeiro evento dessa cariz que nós fizemos, e hum, depois disso também tivemos um outro grande desafio, que foi o Hackathon, que foi hum, um evento maior, com mais participantes e mais investimento da nossa parte. Então, o workshop foi essencial para nós vermos quais são as bases, aquilo que realmente nós queremos trazer, e aprendemos muito, muito com a vossa equipa. Foi excelente hum, trabalhar convosco no workshop. oh, bom. Eh, Falando assim um pouco mais do Hackathon, que nós vamos ter a segunda edição agora. Nós criou-se o Hackathon para ser uma plataforma para os estudantes exporem as suas ideias, Uhum, e para que eles realmente entendam que o tempo é agora, que eles conseguem fazer a mudança agora, e queremos fazer unlock deste pensamento, desta mentalidade, da confiança deles, para que eles comecem a pensar como empreendedores, como, eh, como pessoas que são capazes de mudar o cenário do país, do mundo, é, se eles quiserem. exato. Portanto, é uma competição que decorre durante 2 dias, em que eles devem debruçar-se sobre um tema específico. Desta vez, nós por acaso abrimos a possibilidade para 3 temas, que é turismo, educação ou mobilidade urbana, e devem encontrar uma solução tecnológica para um destes temas. E depois a solução que ganha a oportunidade também de desenvolver o projeto juntamente com a Tech Solutions, que é a empresa que está em parceria conosco para este evento e que também trabalha convosco. Sim, ganha a oportunidade de desenvolver esta ideia, para além do prémio monetário e também da oportunidade de estar lá, fazer networking. São 2 dias Hum. muito interessantes. Para quem tiver a oportunidade de participar, a sério, não vão se arrepender. É mesmo muito bonito. É muito interessante, É yes. muito interessante. Eu fiquei surpresa com os trabalhos que saíram de lá, com a criatividade das pessoas, e mais que isso, com a coragem, porque requer coragem em chegar e falar daquilo
São os teus sonhos, as tuas ideias, aquilo que está na tua mente para um júri, mas é bonito ver as pessoas transformarem-se nisso e assumirem os seus sonhos, as suas ideias, de forma muito com crença mesmo, naquilo que Yeah. estão a fazer e naquilo que estão a falar, e também é um ótimo momento para networking. Dá para conhecer várias pessoas, desde colegas aqui no Porto, a empresários, até a alguns membros do governo que conseguem passar por lá. Então, é uma excelente oportunidade. Para além disso, no Hackathon também temos palestras, e essas palestras têm como intuito não só ajudar naquilo que é o trabalho em si que vai se apresentar, mas também dar skills para a vida. E Yeah. é um pouco do hackathon que vai decorrer dia 28 e 29 de março. Portanto, inscrevam-se enquanto ainda têm tempo, vale muito a pena. Como é que funcionam as inscrições, Kandara? Nós Já podes temos expor aqui, Nós inscrever-me, como é temos que eu um faço? website, se calhar, eh, podias colocar o link do Vou website, ficar na para descrição. eles Uhum. exatamente, perfeito. Mas também temos o nosso Instagram, que é da Porto, ou da Tech Solutions também está a ser postado lá. Podem sempre mandar Uhum. DM se tiverem alguma dúvida, alguma complicação, e no próprio Instagram conseguem aceder ao website para fazer as inscrições. Boa. No ano passado, recordo que era em grupos, continua o mesmo? Sim, continua a ser em grupos. Neste momento, nós estamos a aceitar grupos de entre 4 a 6 pessoas, e agora abrimos a oportunidade a inscrições individuais de pessoas que não têm grupo, mas gostariam de encontrar grupos, porque às vezes temos visto que tem sido. Pronto, há pessoas que não conseguem facilmente encontrar o grupo, então resolvemos abrir essas inscrições individuais, e nós depois encarregamos-nos de encontrar pessoas para que façam parte do vosso grupo e etc. Sim. I love it. Gostei muito. Eu Eu amo essa iniciativa, é muito, muito bonita mesmo. Eu tive a oportunidade de estar convosco no ano passado, fui convidada e foi muito bonito ver aquilo que tu estavas a dizer, a transformação dos jovens, dos estudantes lá presentes, porque são 2 dias apenas, mas de um dia para o outro a pessoa que entra não é a mesma pessoa que sai. Tu, por conta das pessoas que vocês trazem, ano passado e este ano vocês também terão o Arafat Cossa, este ano também terão o Afonso Costa como palestrante, e depois os júris também são sempre profissionais que estão ali para ajudar, para orientar, e a vossa equipe, tanto da Tech Solutions como da Porto, vocês criam ali um ecossistema que permite que a pessoa mesmo tire a ideia do papel e ainda seja munida das ferramentas certas para apresentar aquela ideia, para entregar aquela ideia, para desenvolver esta mesma ideia. Então é muito bonito mesmo ver o quão os estudantes eles ficam todos empenhados e saem de lá ideias extraordinárias mesmo, ideias muito bonitas, e é um espaço fértil para se criar, para se sonhar, tanto com os nossos projetos, mas também com um Moçambique melhor. No ano passado, eu recordo-me que o tema era desemprego, não é? Ou seja, Exatamente. era para trazer soluções para o desemprego, exatamente. Uhum. E houve várias soluções muito criativas, muito interessantes. Então é muito bom ver o que acontece quando se investe nos jovens, o que acontece quando se investe no conhecimento. E eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas elas precisam de conhecimento e oportunidade, porque a criatividade já está lá e a criatividade é como um diamante bruto que precisa apenas de lapidação, precisa de direcionamento. Então, vocês estão mesmo de parabéns, a Imo Porto e Tech Solutions. É uma iniciativa muito, muito bonita. E eu espero que vocês um dia levem isso para Moçambique. Yeah? Espero que vocês levem isso para Moçambique, porque acho que é Também. necessário. Yes, eu acho que é muito Com necessário mesmo. certeza, não. So, Obrigada, não, I obrigada. absolutely, Não, com certeza. Por yes. acaso tem All sido muito right. lindo.
Porque, não, estavas a dizer agora das pessoas, e agora temos visto que muita gente que candidatou-se para a primeira edição voltou a candidatar-se agora e continuam com aquele interesse. Então, ver que não é só sobre o prémio ou sobre chegar ao primeiro lugar, mas realmente mudarmos quem somos, desafiarmos-nos, estar nesse ambiente que muda não só os participantes, mas quem está lá a ver. Fiquei muito impactada com aquilo e foi muito bonito. Absolutely love it. E o que é que eu queria dizer? Não, é isso. Vou deixar todos os links aqui para vocês, quem quiser se candidatar. Provavelmente eu posto isto na próxima semana, hoje é dia 5 de março, então a outra semana vou fazer questão, vocês ainda terão tempo e candidatem-se, mandem mensagem, caso não consigam, e aproveitem essa oportunidade única. Alright. Canário tem aqui uma curiosidade. Uma das coisas que é muito interessante sobre a Associação de Estudantes Moçambicanos no Porto é que a vossa equipe é constituída maioritariamente por mulheres. E principalmente a vossa liderança é constituída maioritariamente, se não totalmente, por mulheres. A nossa presidente é mulher, vice-presidente mulher, depois tens tu, o presidente também e chefe de departamento, as mulheres, e várias outras jovens que são extremamente inteligentes, talentosas. O que tu dizes, assim, pessoalmente, de acordo com a tua experiência de liderança, como é que é a liderança feminina? E eu até vou fazer assim mais especificamente. Como é que tu consegues manter o balanço entre liderar, entre ter aquele punho forte que tu disseste, porque tem que se lidar com pessoas, tem que se tomar decisões, tem que se ir atrás das coisas, e ao mesmo tempo manter o teu lado feminino, manter o teu lado dócil, especificamente falando de ti, tu és uma pessoa tão doce, tão linda, tão bem apresentada. E eu digo isso por quê? Porque existem várias mulheres que pensam que tem que ser uma coisa ou outra. Ou tu és uma mulher bonita, sensível, delicada, ou então és uma mulher firme, líder, convicta, como se isso não pudesse acontecer com a mesma pessoa. Então, como é que é para ti? Eu quero ouvir a tua experiência em específico. Bom, não, essa pergunta é muito interessante porque por muito tempo eu lutei muito com essa parte da minha feminilidade porque via isso como uma fragilidade. Principalmente porque eu sempre fui assim muito, sim, eu via como uma fragilidade inicialmente e às vezes tinha aquela necessidade de não, eu tenho que mostrar que eu sou rigorosa, eu sou firme, eu sou não sei o quê. E durante um tempo aquilo já não me parecia natural e por eu conseguir, através da associação, entrar em contacto com várias mulheres líderes e ver que somos todas diferentes, mas cada uma de nós agrega alguma coisa, tem o seu olhar diferente. Eu vi que eu não preciso escolher só ser uma coisa. Inclusive, a minha feminilidade torna-me uma melhor líder, porque hum, esta sensibilidade, às vezes, que nós temos como mulheres para determinadas coisas, é é uma mais-valia e devemos encarar como uma mais-valia nestes contextos profissionais e em termos de liderança, porque faz-nos ver o mundo de uma forma diferente, mas que é uma forma muito bonita, muito valiosa e também tem a sua parte de empoderamento também, mesmo nessa sensibilidade, nessa vulnerabilidade até em ser mulher. Então, quando eu parei de lutar contra esse lado mais feminino, eu vi que as coisas fluíam mais naturalmente, em termos de Hum. como eu me posicionava, perante não só a equipa da associação, mas para fora também. Então, acho que por trabalhar com mulheres, tenho cada vez visto mais este lado feminino, não como algo que eu deva correr de, mas que devo abraçar and embrace that side of me, porque eu posso sim ser feminina e gostar de make-up e gostar de gloss e cuidar de mim,
Mas ser firme e ser determinada e correr atrás das coisas, e só isso, e faço isso, e trabalho com mulheres que são isso. Então não se limitem, não escolham só ser uma coisa. Vocês têm o potencial de ser muito e, inclusive, usem isso, usem a forma como vocês são, como algo que vos impulsione realmente. Eu lembro-me que no teu workshop falaste muito sobre identidade, e Uhum. nós sabermos e escolhermos, sabemos quem somos e sabemos aquilo que queremos transmitir para o mundo. Então, nós, como mulheres, é muito importante nós sabermos quem somos como mulheres, aquilo que nós queremos transmitir, a energia que queremos transmitir para os outros, e embrace that and be that. E eu acho que a partir do momento, sim, que eu abracei esse meu lado, as coisas realmente começaram a fluir mais, e na associação especificamente, ter tido a oportunidade de trabalhar com mulheres totalmente diferentes, tipo, cada uma é de uma forma, e sim, trabalhar com mulheres só com mulheres é um desafio, mas epá, não há melhor coisa, não há melhor coisa, porque nunca vi uma equipa tão trabalhadora, centrada, tão firme como esta equipa de mulheres, porque realmente dão 100% em tudo que fazem. E eu acho que é um pouco disso. I love that. Eu gosto muito desse tópico porque eu acho que, como mulheres, principalmente quando nós temos a oportunidade de exercer um cargo de liderança, a princípio sempre há essa vontade de queremos ser mais masculinas para podermos provar que nós somos firmes e que nós também temos palavra, que podemos tomar decisões. E uma das coisas que, quando eu estava no processo de fazer a escolha de curso para fazer engenharia Uhum, civil, na altura havia muito, tipo, no meu crescimento, claramente, até hoje existe, mas menos, na altura havia mais. Aquela coisa da engenharia é um curso para homens, não é? E eu costumava dizer, minha mãe chegou uma altura e dizia: "Mãe, eu tenho medo de fazer esse curso e de repente perder a minha vontade de estar bonita, de repente começar a andar só de camiseta e calças largas, jeans, you know, tipo sapatilha, cabelo desorganizado. Eu não quero deixar de fazer unhas, eu não quero deixar de me vestir bem, eu não quero deixar de ser mulher por causa do uhum, curso". Então eu recordo-me que na altura a minha mãe ela pôs-me em contacto com algumas amigas dela, uma em específico que me marca até hoje. Ela é engenheira civil, que é Didi, ela é engenheira civil, entretanto, ela é uma engenheira civil, até chamam mesmo de engenheira de salto alto, porque ela é engenheira civil, mas é aquela que ela ia para as obras de bota, de salto alto, é uhum, aquela que em todas as festas está sempre muito bem apresentada, está sempre bem organizada, está sempre com as unhas feitas, ou seja, ela não deixava que a carreira dela ou o cargo dela, neste caso a profissão que é de engenheira civil, a tirasse desse lugar mais feminino. E como tu disseste, eu acredito que existe poder nisso, em nós percebermos que ser mulher não é fraqueza, não é? Ser mulher não é fraqueza e tu deixares este teu lado feminino fluir também não é fraqueza, muito pelo contrário, é quem nós somos e é aquilo que nós estamos aqui no mundo para fazer. Então, quando tu te posicionas de forma autêntica, as coisas tendem a fluir muito mais, percebes? uhum, Uma das conversas que mais tem, aliás, mais tem aqui na minha universidade em específico, por conta disso, tem muito conversas de girls in STEM, estás a ver? Então, yeah, mulheres nessas ciências exatamente. aplicadas, esse tipo de conversa. Exatamente para quê? Para nós, como mulheres, percebermos, ok, nós estamos sim a fazer um curso que é maioritariamente masculino, é dominado pelos homens, sim. Entretanto, existe algo que nós temos para contribuir que, se nós deixamos de o fazer, vai ficar perdido. Porque a mulher ela traz algo diferente para a mesa. A mulher traz sensibilidade. A mulher tem aquela capacidade de olhar para as coisas de uma forma com uma visão muito mais ampla.
A mulher tem a capacidade de pensar em 50 mil coisas ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, conseguir focar-se em todas elas. Uhum. Tipo, a mulher tem esta capacidade de olhar para as coisas de uma forma mais sensível, de uma forma mais humana, percebes? Então existe uma beleza que nós trazemos que não pode ser negligenciada e muitas vezes somos nós quem negligenciamos. Muitas vezes somos nós mesmo, como mulheres, que não confiamos em nós e não confiamos noutras mulheres também que estão a trabalhar conosco. Então, para mim também, por acaso, a time da Youth Meraki também é formada por mulheres. É formada por mulheres. Já tivemos alguns homens, mas na altura, imagina, num universo de 12 pessoas, acho que eram 3 homens apenas, e o resto tudo mulher. E eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, como tu estás a dizer, mulheres são muito metódicas, elas são muito sensíveis, conseguimos fazer, tem uma beleza também que nós trazemos para tudo aquilo que nós fazemos. Tipo, tu olhas hoje para a Youth e tu consegues ver que é uma empresa, yeah, é uma empresa que tem mais mulheres do que qualquer outra coisa. Tipo, o É um coisa, toque. os detalhes, há um toque Sim. feminino que só nós podemos trazer. Isso é bonito, é muito bonito. Então, para todas aquelas jovens mulheres que estão aqui a nos ouvir e que em algum momento sentem que não são suficientes, sentem que precisam provar alguma coisa. Não, just be you. Ser tu autêntica, ser tu feminina. E claramente, em certos momentos, teremos que usar a energia masculina, porque a energia masculina é aquela energia mais agressiva, no bom sentido, né? Tipo aquela Uhum. que toma decisão, que vai para frente, que se lança e todos nós temos ambas energias femininas e masculinas, mas não mates a tua energia feminina, não te deixes de lado, não tira aquilo que faz de ti tu mesma, não deixa a tua leveza, a tua sensibilidade. Eu recordo-me que uma vez eu estava a conversar com uma mentorada minha e ela dizia: "A mentora, eu tenho um problema muito grande que eu não gosto em mim." Eu disse: "O que é que tu não gostas?" Ela diz: "Eu estou sempre a chorar." Ela disse: "Eu sou muito sensível, eu choro muito pelas coisas." E isso por vezes faz com que as pessoas pensem que eu sou uma coitada, mas não é que eu sou coitada, só que eu sinto as coisas com muita intensidade. Uhum. Ela disse: "Tu não precisas deixar de chorar." Eu disse: "Eu sou uma chorona, eu sou uma chorona, eu choro também a todo momento, não passa uma semana sem chorar." Só que claramente tu não vais estar numa reunião e começar a chorar. Tu não vais estar ali, tão a conversar, tão a acertar algumas coisas, se calhar estão a repreender, a te chamar a atenção, tu começas a chorar. Tens de ter o teu espaço para chorar, tens de ter o teu lugar para chorar, mas não precisas deixar de chorar, não precisas deixar de sentir, não precisas de deixar, de ser sensível. Apenas vais saber como e quando fazer, estás a ver? Que é Exatamente. exatamente para manter a tua postura e estares posicionada, porque isso é importante. Temos que ter o punho forte, temos que impor respeito. As pessoas têm que conhecer os nossos limites, mas é muito importante saber fazer esse balanço. So I really love to hear. Não, com certeza, com certeza. E, por acaso, eu acho que nós muitas vezes temos necessidade de nos colocar numa caixinha porque achamos que temos que caber lá e que temos que ser aquela coisa que a sociedade diz que é. Então, se ser líder é ser firme, tu tens que ser firme a todo tempo porque se tiveres um momento de fraqueza, de leveza, não, já não és boa líder. E não é verdade. Eu lembro-me que eu fui MC para um casamento do meu primo, em 2022. Em 2022 era um casamento grande de 800 pessoas e eu nunca tinha tipo, falado Oh, para tantas pessoas assim. E eu fui co-MC juntamente com o Camané e eu lembro-me que no ensaio eu disse, Camané, não, eu não vou conseguir fazer isto porque normalmente as MCs têm aquela voz mais forte, aquela voz até um pouco mais masculina, tipo, alô, boa noite, não sei o quê. E eu disse, eu não vou conseguir fazer wait, isto, eu estou Deus, a vamos tentar. agora cortar o casamento. Exatamente, e eu toda com essa minha voz de criancinha, e eu estou a tentar falar com aquela voz, mas não estou a conseguir. Ajuda-me a conseguir falar com aquela voz, porque senão eu não vou conseguir fazer isto. E ele olhou para mim e ele disse: Candara, por que que tu estás a tentar ser algo que tu não és? Tu não és isso. And it's Hum. fine, and it's okay. E se calhar o que vai te fazer ser uma melhor MC é o facto de seres diferente e teres essa tua voz doce e essa tua voz mais mansinha. Então,
fala como tu falas normalmente. Tu não precisas ser aquilo que dizem que tu deves ser ou aquilo que tu achas que é ser uma grande MC ou a melhor MC. Ser tu mesma. E eu acho que esse momento marcou muito porque eu, depois disso também, parei de tentar caber simplesmente naquilo que as pessoas dizem que tem que ser ou naquela que eu acho que é a visão normal ou ideal de um papel específico que eu estou a desempenhar e deixo este lado mais candara, mais de vou fazer as coisas da forma como eu sou, como eu sei fazer, claramente sempre com muita responsabilidade e com muito sentido assim de pronto, realmente as coisas têm que ser bem feitas, não vou estar a alterar aqui grande coisa, mas sim, vou fazer as coisas da minha forma, da forma que a Candara faz e não tentar ser a Maria ou a Joana, que podem ser excelentes, mas não são a Candara. Então, acho que acho que é um pouco disso e o mesmo vale para este lado mais feminino das coisas, como mulheres. Ser homem deve ser muito incrível, mas vamos lá ser simplesmente mulheres, porque pá, anima muito deste lado, anima muito. Então, Então, exactly. I totally agree. Eu também gosto muito mesmo de ser mulher. Eu acho que é uma das maiores bênçãos de Deus. É um privilégio tão, tão bom, tão grande. com certeza. Eu And I digo sempre que love it. há poucas coisas que eu orgulho-me na vida de ser, mas ser mulher, ser negra e ser filha de Deus são É. das coisas, e moçambicana, são das coisas que eu mais me orgulho. São as únicas coisas que eu verdadeiramente olho e eu digo, não, eu sou isso, sim. Thank you, God. Girl, I feel you. Completamente concordo, super concordo. Não, tipo, ganhamos na loteria de verdade. Eu Uhum, concordo com certeza. concordo contigo. É tão importante e uma coisa que eu sempre penso, assim, para mim é quando nós tentamos ser uma outra pessoa, não tem como nós permanecermos, não tem como nós durarmos. Eu recordo-me que a primeira vez que eu tive esse insight foi quando eu comecei a criar conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo em 2021, 22, e na altura era aquela coisa, tu vais te inspirando, né? Vais vendo diferentes pessoas que estão a fazer aquilo que tu estás a fazer, ou que queres fazer, vais buscando inspiração. Só que depois chega aquele ponto em que tu tentas ser aquelas pessoas, tentas imitar aquelas pessoas, tentas falar como aquelas pessoas, tentas dizer coisas que não fazem assim tanto sentido para ti, exatamente o que tu estás a dizer, tipo tua voz, estás a mudar a tua voz, estás a tentar falar como as outras pessoas, estás a tentar falar de coisas que tu não tens autoridade para falar só porque pensas que é o que está a bater, é o que está na moda. Mas a verdade é que se tu vives a ser alguém que não és, não tens como durar, porque em algum momento aquela farsa vai acabar. Em algum momento tu vais precisar ser quem tu és. Então, ser autêntica não é uma opção, é uma necessidade para quem quer durar. Ser autêntica é uma necessidade para quem quer realmente deixar um legado, para quem quer ser efetivo a longo prazo e ser referência naquilo que faz, percebes? Então, I E acima absolutely de love tudo, ser feliz. É tão Exato. libertador só sermos nós mesmos. É libertador, não tens que estar a forçar, tá a ver? Tu vês, às vezes, tipo, não força muito. You don't need all of that. Tipo, just be you e ser quem Yeah. Deus te fez para ser, percebes? Porque eu também acredito que Deus nos fez a todos com um propósito. Eu sempre digo, Deus fez cada parte de ti com um propósito. O tom Uhum. da tua voz, eu não, a cor da tua pele, o lugar onde tu nasceste, a família onde tu nasceste, as experiências que tu tens tudo Deus fez com um propósito. Então, quando nós tentamos fugir daquilo que é a nossa essência, nós praticamente dizemos que Deus é incompetente, porque ele falhou, né? Nós dizemos, estamos praticamente a dizer que ele falhou em nos fazer do jeito que ele fez. Mas quando tu começas a perceber que não, tudo tem um propósito, tudo está conectado, tudo faz sentido, quando eu me permito simplesmente ser quem Deus quer que eu seja. So, é um tópico que eu gosto muito de abordar. And thank you so much for your input.
Candara, tu disseste que tens outros projetos fora da associação. Eu quero saber quais são esses projetos, o que é que tu tens feito fora da associação, o que é que tem te ocupado, o que é que tem te fascinado. Fala-me sobre isso. Ok, bom, para além da Associação de Estudantes Moçambicanos, eu estou numa associação de estudantes de direito a nível europeu, então chama-se ELSA. E é uma associação da minha faculdade, mas que também está em várias faculdades de Portugal, mais faculdades de Direito de Portugal e da Europa, em vários países diferentes. E lá eu organizo, sou director das visitas institucionais. Então, organizo visitas ao tribunal, visitas ao Instituto de Medicina Legal, Polícia Judiciária, e agora fizemos eh, a nossa primeira study visit internacional a Praga. Eles estão lá neste momento, Uau. devem estar a voltar agora. Infelizmente eu não consegui ir, mas sim, é isto que fazemos na ELSA. Na minha área especificamente, e em outras áreas fazem um leque de outras coisas, como estágios e etc. E para quem não fizer parte da ELSA também pode usufruir e ir a estas visitas institucionais, mas também aos programas que temos de estágios, seminários e conferências que organizamos. Mas para além da ELSA, eu acho que eu se calhar vou falar, deixa eu pensar em que ordem vou falar das coisinhas que faço. Eu sou uma pessoa assim um Ok. pouco multifacetada, um pouquinho de tudo. Vou citar. Não, juro. E depois eu, quando começo a fazer uma coisa, fico obcecada. Tive uma fase de obsessão por caminhadas. Isso era a minha identidade. Eu ficava horas e horas a caminhar. Yeah. Então, mas ainda estou nessa fase de caminhada, faço as minhas caminhadas. Mas para além disso, estou envolvida em outros projetos, mais em termos de empreendedorismo. Tenho explorado mais essa área. Nada muito estabelecido, mas é algo que ocupa o meu tempo neste momento. E tenho explorado mais esta candara empreendedora, este lado. Agora ainda adquirir mais o conhecimento, porque eu acho que é uma fase muito importante. E para além disso, acho que não posso falar de mim sem falar da candara cristã, da candara que ama a Hum. Deus e serve a Deus, e ocupo grande parte do meu dia a falar com Deus, a orar, e a tentar desenvolver este meu lado mais espiritual. Então, eu acho que essas são as grandes vertentes da minha vida, assim, que eu me dedico, para além da parte só profissional, né? Porque é verdade que isso é muito importante, mas há mais, há mais Uhum. para nós do que isso. E acho que essa parte espiritual tem sido uma a mais importante na minha vida. Fala-me um bocadinho sobre isso. Como é que tem sido tua relação com Deus? Como é que tem sido essa tua jornada? O que é que tens aprendido? O que é que tem te transformado? Tell me about it. Fala-me Ok. sobre essa parte. Eu cresci numa família cristã católica, especificamente, ia à catequese todos os sábados, e de vez em quando íamos aos domingos à igreja. E lembro-me que terminei os sacramentos até depois da primeira comunhão, o crisma, sim, até o crisma, e Uhum. depois fui assistente de catequista durante um ano. Então, ia dar as aulinhas e sempre gostei muito, por acaso, das criancinhas e não sei o quê, Oh. e ia lá falar de Deus, mas a verdade é que eu não conhecia muito de Deus, não sabia muito de Deus nessa altura. Era mais porque achava que devia fazer e porque era uma coisa que a minha família fazia, mas ainda não tinha aquela relação estabelecida com Deus. Mas Uhum. Deus sempre chama os seus, sempre encontra formas de te aproximar dele verdadeiramente e de ter o teu coração. E sinto que muitas coisas que aconteceram na minha vida
foi ele a tentar puxar-me para ele, para que eu fosse de encontro a ele e principalmente algumas dificuldades que eu passei, alguns momentos em que eu não sabia bem quem eu era, que eu estava um pouco perdida. Ele foi o meu refúgio e foi assim que eu encontrei a Deus como um refúgio mesmo. Alguém que me mostrou o caminho, me mostrou a vida, me trouxe de volta à vida, verdadeiramente. E Amen. eu tive esse meu primeiro encontro assim com Deus antes de vir aqui para Portugal, em que eu, pronto, já sabia com certeza que eu, Candara, escolhi Jesus Cristo e era isso, ia ser isso para a minha vida inteira. No entanto, quando cheguei cá, tive um período assim mais distante, e eu não conseguia perceber o que estava a acontecer comigo e não estava a tentar encontrar aquele spark de novo, mas não encontrava e não estava muito perdida na minha fé. Estava perdida na minha fé. Yes. Entretanto, é aquilo que eu estava a dizer. Deus vai sempre encontrar uma forma de te puxar a Ele. E Ele fui conhecendo pessoas que começaram a aproximar-me de Deus. Fui vivendo certas coisas que me fizeram ver a presença dele na minha vida. E comecei a aproximar-me muito durante o ano passado, especialmente, sempre com aquele. Mas eu tinha muitos medos sobre realmente embrace essa minha parte cristã, porque eu tinha muito medo de me tornar uma pessoa Really? muito, muito. E vou falar disso porque se calhar há pessoas que também passam por este medo, porque eu acho que por eu ter estudado na escola portuguesa, nós temos uma mentalidade, não nós, mas os europeus têm uma mentalidade um pouco diferente em relação à religião, especificamente, e apesar de Mhm. Portugal ser um país católico, maioritariamente, a verdade é que há muitos ateus e há muita gente que pratica, mas não acredita muito. Então, eh, este lado mais espiritual era visto como assim estranho, como uma coisa assim, pá, deve estar a exagerar, isso não faz sentido. Yeah. Exatamente. Então já quer E virar pastora. exatamente. Ui, o que está a acontecer com esta? Meu Deus, mudou completamente da água para o vinho. E eu tinha muito medo de me perder e de me tornar uma pessoa que eu nem reconhecia, de parar de ser eu, de parar de ser eu. E eu lembro que eu falava com as pessoas, eu Yes. ficava tipo, eu gosto muito de Deus, mas como é que eu vou fazer isto? Se eu parar de ser a Candara, se eu virar uma versão boring da Candara, uma versão que não. Yeah, eu tinha muito medo. Mas I feel you. depois, depois eu vi que eu realmente tinha que fazer uma decisão, que tomar uma decisão, e era ou eu continuo na vida em que eu estou, ou eu dou a minha vida a Deus. E eu decidi que eu ia dar a minha vida a Deus, e que onde quer que Ele quisesse que eu estivesse, eu ia estar lá. E foi isso que eu decidi fazer, e quando decidi fazer, vi que não mudei, não mudei a minha identidade. If anything, ele aproximou-me de quem eu sou verdadeiramente, da Candara de verdade. Não houve nenhum, não houve nenhuma mudança de personalidade, nada de estranho. Muito mais um amor próprio que eu comecei a ter por mim mesma, por quem eu sou, um encontro com a minha verdadeira identidade como pessoa. E eu acho que tem sido muito essa trajetória de me conhecer dentro da minha fé. Eu passei por um período, depois de ter feito essa decisão de vou entregar a minha vida a Deus, passei por um período muito complicado, que é aquele período que, epá, tu vais mesmo, ah, passas por situações difíceis que parece que até fazem ficar tipo, Deus, mas como? Por que que isto está a acontecer comigo agora?
Agora que eu Logo tô a sentir, agora. agora que eu sei a verdade, isto está a acontecer comigo. Como? Como é que é possível? Eu, às vezes, até parecia que eu estava mais feliz antes do que naquele momento. Eu não percebi o porquê. Feel Eu you. não percebi o Hum. porquê. Eu fiquei muito confusa durante um tempo, e depois eu percebi que, na verdade, eu estava a passar por um período de construção em que eu precisava de eu precisava de passar por aquilo para deixar ir partes de mim que não podiam avançar para a nova fase que estava a se abrir na minha vida. E que Yes. esse processo de deixar ir, de largar, vem com dor, mas não se compara à glória, à felicidade que vem na fase seguinte, quando realmente és obediente àquilo que Deus quer que tu faças. Então, acho Tudo. que essa persistência que eu tive para chegar até aqui, neste momento em que a minha fé já está mais bem estabelecida, que eu já sei quem eu sou, tem sido incrível. E acho que é esta mais a fase que eu estou a passar agora, de já perceber o porquê que aquelas coisas aconteceram e começar a ver os frutos que Deus está a dar-me, são incríveis. Toda a glória a Oh, Ele. girl. Amen. Toda honra e toda glória. Eu tô até arrepiada. É tão bonito. E se há uma coisa que eu gosto, que eu não me canso de que eu posso ficar horas a falar é mesmo sobre o processo com Deus, porque muitas vezes as pessoas elas veem apenas o resultado, mas não veem o processo. E muito obrigada por teres partilhado aqui o processo, porque como tu disseste, é daquelas coisas que quando tu estás a passar, tu pensas que és a única pessoa a passar por isso. Tipo, Deus, assim, eu te escolhi, me abandonaste, te escolhi, de Uhum. repente parece que as coisas todas pioraram. Só que uma das, um dos principais requisitos para tu poderes andar com Deus é renúncia. E essa é uma coisa que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos, principalmente este ano, que é eu preciso que tu renuncies certas coisas para que tu possas passar para o Uhum. próximo nível. Porque há partes de ti que eu recebi, porque Deus ele vai te receber como tu és, mas ele não quer que tu te mantenhas como tu és. Ou seja, a partir do momento que tu chegas eh, nas mãos de Deus, tu chegaste nas mãos do oleiro. És um vaso. E ele primeiro precisa partir tudo aquilo que tu eras, aquilo que tu sabias de ti, aquilo que tu pensavas que era certo. Por isso é que vem aquele medo: será que eu vou deixar de ser eu? Será que de repente eu vou me tornar uma pessoa extremamente era desagradável, uma pessoa que, assim, imagina, tu se calhar podias pensar: "Ah, de repente eu já não vou gostar de cuidar de mim, de repente Uhum. eu já não vou falar como eu falo, de repente já não teria uma vibe nice como eu tenho, de repente seria uma pessoa seca que já não tem bom humor, não sabe rir, não sabe se conviver", né. Vem aquele medo, porque é aquele momento em que Deus te parte e parece que tudo o que ele quer é mesmo cortar, 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 podar, 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 e ficas tipo: "Ok, o que é que vai restar de mim?" Mas eu acho que é aquele esvaziarmos-nos de nós para sermos cheias de Deus. E ser cheia de Deus, na verdade, é o que faz-te cheia de quem tu verdadeiramente és. Porque tudo aquilo que é nós sermos cheias de nós, muitas vezes vem do nosso ego, vem de circunstâncias, vem de traumas, vem daquilo que as pessoas disseram ou deixaram de dizer sobre nós, vem de várias coisas que foram moldando uma falsa identidade, mas que não tem a ver com quem Deus quer que nós que sejamos. Então Deus primeiro precisa partir, mas ao mesmo tempo, porque foi Ele quem nos fez, Ele conhece a nossa essência, e a tua essência não se perde. Tua essência, na verdade, é a única coisa que fica ali protegida, e quando Deus te enche dele, tu simplesmente, eh, resplandeces, tu floresces, tu ficas mais de quem verdadeiramente és. Eu sempre gosto de dizer assim: "When you find God, you find yourself". Estás a ver? Quando tu Uhum. encontras a Deus, tu te encontras. Quanto mais Deus se revela a ti, mais Ele revela quem tu és de verdade. Então, é uma coisa muito bonita mesmo, é uma experiência muito bonita.
poderes andar com Deus e vê-se em ti, Candara. I can feel, eu consigo ver nas tuas palavras, consigo ver na tua aura a leveza e consigo ver também que tens um coração ensinável, que tens um coração humilde. Isso é uma coisa, eu acredito que é uma das principais coisas que nós precisamos para andar com Deus, é essa entrega, essa humildade, esse reconhecimento de, olha, eu não sou perfeita, mas eu estou aqui, estou disponível, a passar pelo processo, a aprender, a ser lapidada. So I really love that for you, girl. I really do. Não, muito Yeah, até quase. obrigada. Por acaso, é tão engraçado que estamos nesse tópico, porque eu lembro, tu postaste um story uma vez, eu até fiz reply, e Uhum. literalmente vê-se nos teus poros, na tua pele, na forma como a tua pele brilha, que é um brilho de Deus mesmo. É Deus. Oh, Isso não há como forjar, não há como forjar. E é muito bonito ver isso. E eu olho muito para mulheres como tu também, que são muito entregues à fé e não têm medo de o ser e mostram isso para o mundo porque é aquilo que tu estavas a dizer, transmite um amor, um conforto, é tão bonito. Tu teres esta energia e conseguires passar para as outras pessoas e tu és dessas mulheres que passas esta energia. Então, eu acho que, epá, continua, porque só são bênçãos para nós a partir do momento que o aceitamos e maus momentos vão yes. existir sempre. A vida é feita de seasons, então há season Uhum. para tudo, mas a partir do momento que nós andamos com Deus, os fardos não são tão pesados, as coisas são tão mais leves, mesmo, mesmo no inverno, nós, nós conseguimos ter a fé, ter a certeza de que o verão está por vir. E Hum. sabemos que tudo acontece para o nosso melhor, tudo acontece para o nosso bem, literalmente. Mesmo as coisas que nós não percebemos, as batalhas que nós enfrentamos, não estão a acontecer a nós, mas para nós, por nós, por aquilo que Amen. por aquilo que é o plano que Deus efetivamente tem para nós, que é o melhor plano. Ele faz coisas que nós nunca imaginamos, que nós nem sequer conseguimos sonhar. Então, hum, o ter a confiança e saber que tudo o que está a acontecer é para o teu melhor. Não há, não há, não há fonte de paz maior que isso. Absolutely. I love it. Thank you so much, Kandara. Kandara, quando tu olhas assim para o teu futuro, claramente tu ainda estás a estudar, mas eu sei que tu tens sonhos e tens uma visão de quem tu queres ser, daquilo que queres conquistar. Onde é que tu te vês no futuro? Não é depois assim, tipo, 5, 10 anos, tu escolhe. Mas, tipo, num futuro em que tu sentes, eu vou dizer que aqui I'm becoming her, tipo, esse futuro. Onde é que tu te vês? Como é que tu te vês? Se imagina que estivesses agora com essa Candara do futuro, como é que ela é? Como é que ela vive? Como é que ela se move? O que é que ela faz? O que é que lhe rodeia? O que é importante para ela? Fala-me sobre isso. Bom, é, falar do futuro. Eu tenho vários sonhos e por acaso uma coisa que eu penso muito é sobre como é que eu vou ser todas as versões de mim que eu quero ser em tão pouco tempo de vida que nós temos. Eu não tenho tempo suficiente para ser tudo aquilo que eu gostaria de ser. Ah, Yeah. mas nessa minha trajetória, que volta tudo para Deus, eu descobri que eu tenho um propósito e eu acho que esse propósito é, de alguma forma, tentar melhorar a vida dos outros, das pessoas que precisam, e eu vejo-me um dia ter tempo, ter os meios para dedicar a minha vida a isso. Porque, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada e eu não posso deixar que isso seja só meu. Eu quero
conseguir tocar a vida de outras pessoas, porque eu acho que a vida é isso, é sobre o que tu fazes, quem tu tocas, de que forma é que tu melhoras a vida dos outros, e gostaria de fazer isso, e principalmente dos moçambicanos, porque nós enfrentamos muitos desafios como país. Somos um país muito, muito bonito, muito próspero, mas temos grandes desafios, temos grandes dificuldades e há muita gente que precisa de nós, muita gente que precisa de nós. E eu gostaria de dedicar boa parte da minha vida a fazer algo por essas pessoas. Tenho o sonho de trabalhar com crianças, porque eu acredito que elas são o futuro, efetivamente. E isso começa-se desde pequenos, a parte da educação, a parte de serem formadas para o mundo, de conseguir fazer com que elas tornem-se a melhor versão de si mesma. E eu acho que gostaria de ter um papel ativo na vida dessas crianças que são o nosso futuro. Então vejo-me a trabalhar com isso de alguma forma, a dedicar boa parte do meu tempo com isso. Vejo-me a orar Oh, muito, a ter orações muito fortes, a ter momentos lindos com Deus, eh, eh, com a minha família também, que é uma parte muito, muito importante de mim, a honrar os meus pais, por tudo aquilo que eles fizeram e fazem por mim. E vejo-me a continuar a ser esta cadeira feminina que tem este lado sensível. Yeah, a ser essa cadeira feminina que cuida de si. Eu quero ser uma velhinha assim, toda mimosinha, toda empiriquitada. Vejo-me mesmo no meu auge da beleza, aos 55 ou aos 60. Esse vai ser o meu auge. Daqui é só evoluir. E é só o princípio. não, é só o princípio, é só o princípio. Ok. Quanto às minhas inspirações, eu acho que ao longo desta conversa tenho falado muito e não há como não falar da minha família, porque realmente são uma grande fonte de inspiração para mim. Se calhar vou falar primeiro dos meus pais, que são a minha inspiração número um, tanto a minha mãe como o meu pai, como pessoas, mas também a nível profissional, são duas grandes inspirações para mim. Acho que a nível estritamente profissional agora, falando em termos de direito, pessoas com que eu gostaria de trabalhar. Primeiro, de novo, o meu pai. Gostaria de estar num caso contra ele, não com ele, mas gostaria de disputar com ele Conta. no caso. Sim, contra ele. E ganhar, claramente. Ganhar, porque há sempre aquela pequena competição. Não, tens que ser melhor que eu. E acho que seria muito, muito bom ter esse momento de eu estar num julgamento. eh, no lado oposto ao do meu pai. E também referências que eu tenho assim no mundo jurídico em Moçambique, o Dr. Tomás Timbane e o Dr. Gani. São duas grandes referências para mim. Gostaria de ter a oportunidade de trabalhar com eles, em lados opostos dos deles, para eles, mas de alguma forma ter algum momento durante o meu percurso em que realmente posso colher dessas duas grandes figuras no mundo jurídico em Moçambique. Eu acho que no âmbito profissional, se calhar vou deixar assim, são essas as minhas grandes inspirações. E depois, como pessoa, há muitas inspirações. As meninas com quem eu trabalho na associação são grande fonte de inspiração. Vocês da Youth Meraki são uma grande fonte de inspiração e tive a oportunidade Thank you. realmente de ver isso quando trabalhamos agora juntas no workshop. Eu acho que
sempre Thank tento you. dar espaço às pessoas que estão à minha volta de realmente mudarem-me e moldarem-me, e graças a Deus tenho sempre tido pessoas que me rodeiam que conseguem inspirar-me no verdadeiro sentido da palavra, e tornar-me uma pessoa melhor. Então, acho que tenho sido muito abençoada nesse quesito. Inspirações, a minha irmã é uma grande inspiração, as minhas irmãs são uma grande inspiração para mim, os meus avós, sim, acho que é isso. I love it. Thank you so much. Obrigada por isso. Agora nós já estamos mesmo no final da nossa conversa, que tem sido uma conversa muito, muito boa mesmo. Muito obrigada mais uma vez por tudo aquilo que tu partilhaste. Assim como última palavra, eu quero que tu deixes uma mensagem para os jovens que nos estão a assistir. E imagina assim, imagina que essa mensagem é uma mensagem que vai ser disponibilizada para absolutamente todo mundo, os 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, e que tu tens a oportunidade de falar com todas elas e dizer alguma coisa que muito provavelmente, nesta fase da tua vida, é algo que fala muito contigo e é aquilo, é a mensagem que tu queres transmitir para as pessoas. Qual é que seria essa mensagem? Eu acho que a mensagem principal é que sonhem, que nunca deixem de sonhar. Que sonhem alto, que sonhem com coisas que eh, podem parecer impossíveis e que consigam alcançar esses sonhos, mas mesmo depois de alcançarem os sonhos, não deixem de sonhar. Continuem sempre a Hum, sonhar. Que se desafiem, a nós jovens principalmente, que consigam colocar-se em situações desconfortáveis, mas que vos façam crescer. Não tenham medo disso, e que amem-se uns aos outros. Eu acho que é muito importante nós deixarmos a nossa marca no mundo, deixarmos um pouco de quem nós somos em todas as oportunidades que tivermos e fazê-lo com intencionalidade, com muito amor, genuinamente. E eu acho que é isso que eu diria, que se permitam viver intensamente, viver para os outros, pelos outros, com os outros e evoluir nesta oportunidade que temos de estar aqui na terra que Deus nos deu, né? De ter vida. Então, eu acho que é isso que eu diria, em poucas palavras. Oh, thank you so much, Kandara, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença aqui no Meraki Talks. Muito obrigada pela tua partilha vulnerável, tua partilha impactante. De novo, és uma mulher de muita luz. E eu recordo-me que quando eu te convidei, é mesmo porque eu queria conhecer assim essa outra parte de ti que se calhar as pessoas não veem, porque as pessoas podem até seguir-te nas redes sociais, mas não ouvem tanto e se calhar também já te viram em eventos, mas poder ter-te aqui assim de forma tão vulnerável, tão real, mostrando quem tu és por detrás de todas as coisas incríveis que tens feito, para mim foi um prazer, um privilégio mesmo imenso ter-te aqui. Então, muito obrigada mesmo por teres aceito esse convite e por teres dado tempo aqui para estar nesta conversa comigo. Thank you so much. Muito obrigada mesmo. Ah, muito obrigada, Shirley. Como eu disse no início, é sempre tão bom conversar contigo e é incrível que eu sei isso, mas sempre que temos uma conversa, surpreendo-me com a forma como vamos nos alinhando na conversa e também poder colher um pouco daquilo que tu és. É sempre muito satisfatório, muito bom para mim. És uma pessoa incrível. O trabalho que vocês têm feito tem sido mesmo de louvar. E espero que continuem a fazê-lo porque vocês inspiram, vocês são fonte de inspiração. Então, não desistas. Nós estamos aqui a ver o teu trabalho, o teu esforço, e Thank é you. incrível como tu és uma pessoa
cujos resultados fazem totalmente sentido, porque quem te acompanha vê esse esforço diário que tu fazes para ser a Shirley que tu és. Então, que continues a ser isso e eu tenho a certeza que vai ser tudo e mais alguma coisa, tudo o que tu quiseres, tudo o que tu sonhas em ser. E obrigada mais uma vez por ter tido esta oportunidade de falar um pouquinho de mim, dos meus projetos. Foi uma conversa incrível. Oh, thank you so much. Obrigada, Kandara, e obrigada a todos vocês que estiveram aqui a assistir-nos. Espero que vocês tenham encontrado inspiração, encontrado direção, fortalecimento durante esta conversa. Espero que tenha impactado a vocês da mesma forma que impactou-me a mim e creio que também impactou a Kandara. Então, partilhem com mais jovens. Se ainda não estás subscrito no canal, subscreva-te para que tenhas acesso aos conteúdos semanais que nós postamos aqui. Partilha com mais jovens que podem também ter benefício desta conversa. Se estás em Portugal, candidata ao Hackathon, ok? Vai, participa, permita-te estar neste ambiente de outros jovens que também querem crescer, querem se desenvolver. Aproveitem tudo aquilo que a Associação de Estudantes Moçambicanos no Porto está a trazer para vocês. And thank you, ok? Sigam as redes sociais da Hitmaraiki e vemo-nos no próximo episódio. Thank you, tchau, tchau. Beijinhos.